No vídeo de hoje teremos replay de mercado, teremos gravação da sala ao vivo e teremos também a forma correta e profissional de você operar no mercado financeiro e o erro que você está cometendo de estar assistindo e buscando mais conteúdos aí nesse YouTube. Nesse canal aqui eu vou falar da verdade, do qual um cara que passou quase 5 anos perdendo, né? Através do 5º ano eu comecei a ter resultados e eu tenho hoje 8 anos de mercado. Eu comecei das formas piores possíveis, provavelmente igual a você. Porém, eu fui consertando a rota no meio do caminho e hoje, depois de 8 anos, eu consegui obter resultados. Então, eu quero também te mostrar a realidade por trás e te mostrar o que você está fazendo atualmente é extremamente errado, de buscar conteúdos avançados, de não tomar risco no mercado de forma equilibrada e, assim, te mostrar a forma correta. Vamos lá. Primeiro ponto. Observe bem que eu apregou uma ordem, isso na sala ao vivo, explicando de forma antecipada. Apregou uma ordem aqui no 169755. Observe, vou soltar um pouquinho, tá um pouco acelerado aqui esse vídeo. Ó, minha ordem aqui, ó, apregoada no 790. O mercado vai chegar lá. Primeiro ponto, o operador que coloca a ordem apregoada, que é basicamente o quê? Eu coloco a ordem no preço que eu quero que ela seja executada. Isso demonstra um pouco de confiança do operador. Quando eu digo um pouco de confiança, é porque no final das contas, ninguém sabe de nada aqui, se vai subir, se vai cair. Porém, observe bem, com base na estratégia, com base na estatística operacional, você tem métricas a serem trabalhadas. Então, o que é que eu estou tentando deixar aqui até aberto é que, via de regra, no final das contas, a gente vai buscar somente com base em estatísticas, mas no final das contas ninguém sabe se o mercado vai subir ou vai cair. Isso é fato. Todavia, a gente vai com base nos padrões. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, é bom dar um disclaimer de forma muito importante. Essas ordens que você está vendo na tela e essa conta operada, partilhada de forma 100% verídica aqui na minha sala ao vivo, ela é de conta real. Isso aqui é um copy trade, onde eu partilho na minha conta pessoal e também partilho para outras pessoas que estão vinculadas. Então, o risco dessa conta em ser operado em uma sala ao vivo é muito maior. O risco é tomar da própria pele e operações que você vê em outras salas ao vivo, existe duas modalidades. O operador, ele é aquele estilo locutor, que somente mostra a tela ali do gráfico, sem mostrar absolutamente nada do que ele está fazendo e narra as possíveis operações. Provavelmente, às vezes, por trás ele está até tomando um fumo muito grande, um prejuízo muito grande, mas ele não te mostra. Já existe uma outra, que ali é o desenhista, aquele cara que ele acaba desenhando, riscando, falando que o mercado vai para cima, vai para baixo, mas também não te mostra a ordem executada. A minha sala ao vivo ela é 100% real, completamente diferente de todas as outras, porque eu não sei mostrar sem estar tomando risco à própria pele, e isso faz toda a diferença para você entender uma gestão emocional, gerencial, psicológica, comportamental, toda a gestão possível que você precisa ter no trade, eu mostro isso na íntegra, e ainda mais explico com detalhes cada operação. Então, confere aí até o final do vídeo. Operacional, tomando risco. E aí eu faço uma analogia aqui meio interessante para a gente começar e eu te mostrar o que é profissionalismo. Primeiro ponto, o aplicativo de Uber, um motorista. Vamos supor que você, ou você conhece alguém, ou você é aplicativo ali que faz Uber, e você compra um carro. O carro mais barato hoje que a gente pode colocar na Uber, sei lá, é um Up. Custa ali em média 50 mil reais, nessa faixa, né? E esses 50 mil reais é o risco tomado pelo motorista. Porém, tem seguro, tem todos os riscos envolvidos, de colisão, de assalto. Ele vai ter que colocar numa seguradora, né? Provavelmente. Então, fora todos os custos, para ele fazer uma corrida, que ele ganhe 100 reais nessa corrida, ele vai ter que dirigir bastante. Provavelmente isso vai ser repartido em 3 corridas ou nenhuma um pouco mais extensa. Mas observe, um risco de 50 e poucos mil reais, arredondando para 60, para tirar todos os, incluir na verdade, né, todos os custos ali, desgaste do carro, enfim, 60 mil. Ele, para ganhar em uma operação, a gente pode fazer essa simetria ali com o mercado, ganha 100 reais. Vamos lá, né? 100 reais. 60 mil. O operador que chega aqui no mercado, assim, em sua grande maioria, ele não vai colocar 60 mil reais para operar. Em sua grande maioria. Ele vai colocar ali no máximo, mas no máximo mesmo 5 mil. E ele quer fazer em uma operação 100 reais. É extremamente possível. Só que aí, primeiro que ele já não está correndo um risco tão grande.
ele já diminuiu bastante. Segunda coisa, ele está chegando aqui no mercado, ó, e vou pegar um quadro branco aqui para a gente melhorar. Ele está chegando aqui no mercado e aprendendo no YouTube. E aprendendo uma coisa que está acontecendo, que aconteceu na pandemia, onde venderam muita ilusão para muita gente, venderam cursos e mais cursos caros, né? Transformando aquela ideia de viver de trade como se fosse algo fácil, palpável para qualquer pessoa, e bastava comprar aquele curso ou aquele setup. Então, o que está acontecendo hoje é parecido em que ponto? Estão vendendo as famosas cravadas de preço, que é basicamente isso. Você entra numa posição aqui, você corre o risco mínimo possível, muitas das vezes risco zero, e aí o mercado vai ao seu favor, 1 zilhão de pontos. Outra coisa que estão vendendo, e é para você tomar muito cuidado com vídeos de que está aprendendo no YouTube, é trades de abertura. Isso você precisa tomar muito cuidado. Trade de abertura. Olha, o trade de abertura exige um risco tão grande que não deixa de ser uma loteria de 50%, por mais que você tenha todo o analítico possível, mas a volatilidade que é o trade de abertura, você precisa ter um risco para essa operação. E muitas pessoas não estão comprando aqui, ó, exemplo, cadê? Um carro do Uber, mas querem ganhar o dinheiro da corrida do Uber. Vamos pensar aqui que o passageiro entra no carro do Uber para fazer a corrida. Em vez do motorista ganhar, ele que está ganhando, sem correr risco nenhum, sentando no banco do fundo, tranquilão, e chegando no destino final dele, quem está ganhando a corrida é ele e não o motorista. O motorista trabalha de graça. É mais ou menos isso o trade de abertura. Existe o risco, existe sim toda uma estratégia por trás, mas o risco é grande perante a volatilidade e muitas das vezes você não está correndo o necessário. Então, duas coisas que a gente precisa se atentar antes da gente fazer um replay de mercado aqui e eu te mostrar a gravação da sala ao vivo de hoje. Primeiro, ó, trade de abertura, risco alto, tá bom? Risco alto. Se você não está entendendo isso, você está fazendo isso aqui de joguinho, de bet, de tigrinho. Isso que está acontecendo, então não faça. Outra coisa é cravadas de preço, tá? Muito cuidado com isso aqui. As pessoas estão querendo que o mercado risco altíssimo, inclusive altíssimo. Ó, altíssimo, ó. As pessoas estão querendo que o mercado faça a operação a partir do momento que elas entraram, como se elas fossem a instituição financeira mais poderosa do mundo e quando elas entrassem o mercado já fosse a favor. Isso aqui cria um mecanismo na cabeça de auto-sabote, né, muito grande. Em que sentido? Dias de fúria, overtrade, e você acaba quebrando, porque o mercado muitas vezes você entra aqui, o operador não consegue isso aqui contra, e aí às vezes estopa, o mercado vai favorável. Então, para que você consiga cravar preço, ou exige um estudo, né, um tempo de estudo de tela muito grande, ou isso aqui não é bom. Então, vamos no replay de hoje te mostrar a forma correta de você entrar no trade, ou você nem entrar no trade e deixar o mercado ir. Porque o que é que eu percebo? Vou pegar até apagar isso aqui, ó. O que é que eu muito percebo aqui? Que as pessoas elas querem ter razão, razão, e não querem ganhar dinheiro. De verdade, não querem ganhar dinheiro. Elas querem ter razão. Elas querem entrar e mostrar para o mundo que o mercado vai a favor da posição delas. E observe, meu objetivo aqui não é mostrar a tela bonita, não é escrever ali no quadro branco lindo e deixar organizado. O meu objetivo aqui é realmente te mostrar a realidade. Então, esse vídeo aqui é justamente para você aprender isso e ser profissional. Vamos para a tela? Já falei demais, né? Então, vamos lá. Observe primeiro aqui. Vamos lá na forma mais simples. O mercado fez aqui, tocou nesse fundinho e está fazendo um movimento de alta. Pense comigo, se você acredita que esse mercado vai fazer um movimento de alta, porventura não conseguiu comprar aqui nessa mínima, se você comprar aqui, significa dizer que você está comprando muito atrasado, né? Isso está pagando caro e atrasado. Aqui um pouquinho para o lado e observe. Se você executar aqui, eu vou pegar aqui, é um simulador, comprei. Observem bem que você vai tomar um risco de R$120. Observe.
Muitas pessoas, eles tomam esse risco e simplesmente vão pelo ego de acertar, pela razão. Ah, não, porque o mercado vai para cima. Só que se o mercado, porventura, fizer isso aqui, ó, antes de ir, elas não suportam. E aí, onde elas não conseguem calcular o risco. Se um contrato no mercado de mini índice está ficando caro, se você entrar aqui, é muito melhor você deixar a operação ir sem você do que simplesmente você entrar pelo ego de querer acertar. Vou soltar o replay, ó. Vamos lá. Ó. O replay tá. Vou acelerar um pouquinho. Acelerei, ó. Ó. Vamos ver o que é que o mercado faz. Ó que bacana. Pausei. Eu entrei e automaticamente o mercado foi favorável à minha operação. Não passei um calor. Esse é o melhor cenário. Essa é a cravada. Só que vamos deixar o mercado subir um pouquinho. Ó que lindo. Nossa, isso aqui todo mundo suporta. Até uma pessoa que nunca operou no mercado morre de medo de operar no mercado. Se ela entra numa operação dessa, não tem como ela não falar que isso aqui é fácil. Só que eu quero ver agora a parte difícil. Vamos supor, deixa o mercado rodar um pouquinho, tá? Provavelmente o alvo dele vai ser um pouquinho aqui mais para cima. Vou botar aqui, ó. O alvo dele vai ser nessa máxima. A partir dessa máxima, a gente vai fazer uma venda ali dobrada e a gente vai deixar essa venda acontecer e vai tratar de outras coisas nesse vídeo, tá? Ó, mercado indo, ó que bacana. Isso aqui provavelmente já tá matando muita gente até. Ó, mercado travado, né? Nossa, Max, esse mercado não anda. É isso que acontece na sala ao vivo. E isso não deve acontecer. No mercado, você, ao executar a sua operação, seu alvo tá ali em cima, seu stop tá aqui embaixo, foi executada. Mas, Max, isso aqui é um risco-retorno totalmente desproporcional. É. E é por isso que uma operação dessa não compensa você entrar. Por mais que ela vai, ó, e te executou. Observe, a operação executou no meu alvo. Só que notem que o risco é muito grande. E as pessoas elas querem entrar no trade, mesmo sabendo que o mercado pode ir ali em cima. Ou elas querem entrar aqui, ó, comprado aqui e botar o stop cravado. Isso não é uma forma profissional de entrar no mercado. Tá? Acertar essas cravadas aqui, isso só vai criar mais mecanismos de você ter overtrades, dias de fúria. O que você precisa ter noção é, se o mercado fosse contra aqui, ó, fosse lá em cima e isso estivesse dentro do operacional, você precisa suportar, precisa ter regiões e o seu risco deve estar calculado com base nisso. Então, vamos voltar para cá, ó, deixa o mercado rodando aí. Vamos aqui para essa sala ao vivo do qual eu mostrei hoje para o meu pessoal. Observem que eu coloquei a ordem a mercado aqui, ou coloquei a ordem na pedra, quer dizer. Observe nesse preço aqui do ladinho, ó, não sei se você vai conseguir ver, puxa aqui, ó, no 790. O que significa deixar a ordem apregoada? É basicamente eu ter a convicção do preço do qual eu quero que esse mercado execute com base no meu operacional. Então, quando você coloca a ordem apregoada, você tem a certeza que é ali que você quer negociar e ponto final. Com base nisso, eu já consigo precificar antecipadamente onde vai ser meu stop, onde vai ser meu alvo, até onde eu posso correr o risco. Qual é o erro que todo mundo comete? O mercado está exatamente aqui, como no replay, ó. O mercado foi, subiu, observe, e eu vou e compro aqui, ó. Não foi, já era, pessoal. Perdeu a oportunidade aqui no início, comprador compra barato, vendedor vende caro. Então, se você perdeu a oportunidade aqui no início, você não pega ela no meio do movimento. Já foi. Você pode pegar aqui, observe o quanto de stop você tem. Você pode pegar aqui já começa a fazer um pouco mais sentido, claro, por causa de um método ou outro que a gente consegue dar uma milimetrada. Só que eu quero mostrar para vocês que operar cravadas de preço só vai fazer você ter muito mais prejuízos, tá? Eu tô deixando a operação correr solta aí. E aí vamos voltar aqui para a gravação. Vou soltar o replay. Ó, o replay não, a gravação ali da nossa sala. Observe que o mercado, ó, entrei na operação e o mercado começou a oscilar um pouquinho contra, ó, um pouco. Isso aqui, ó, já começa a deixar muita gente já em nervos, já batendo ali biela já praticamente por saber se realmente o mercado vai favorável à nossa operação ou não. E isso soa muito ruim. Isso soa muito amadorismo. Você precisa entender assim, ó, quando eu fiz essa venda aqui, eu tinha uma noção que esse mercado poderia oscilar contra até a VWAP. Então, meu risco já está calculado antecipadamente, porque eu coloquei a ordem na pedra, que eu queria que seja executado naquele preço. Antecipadamente, meu preço já estava com o risco calculado. E falar, olha, se esse mercado for contra, eu aceito que ele venha até essa região e ande.
Porque a minha probabilidade é que esse alvo aqui seja executado. Então eu não quero cravar o preço. Eu quero ajustar a minha posição com base no número de lotes que eu suporto, para que por mais que ele vá contra, eu aguente isso. Só que as pessoas querem o quê? Entrar em um mercado de aí favorável. Observe bem. Entrei, passou um pouquinho de tempo, o mercado já começa a ir favorável à minha operação. Só que eu tinha probabilidades contra. E aqui que está um ponto. Tudo é probabilidade. Quando eu entro na operação, eu tenho a convicção de saber que eu estou entrando com base no operacional A, B, C, né, das variáveis A, B e C, do operacional X e Y, e juntando esse conglomerado todo, eu consigo entrar nessa operação nesse preço. Caso o mercado faça uma variação contra ao meu operacional, eu vou ter que aguentar suportar essa operação até aqui em cima. Antes de executar ela, eu já tinha esse cálculo. Eu já sabia que o mercado poderia oscilar aqui, 350 pontos contra a minha posição. Então, por isso que eu entro com um contratinho apenas. Porque se ele voltar ali muito, eu consigo adicionar até a minha região limite, não é uma operação que eu faço que é chamada de merge para trás, que é basicamente o quê? O mercado vai contra, eu vou adicionando e piorando o meu preço, né? Aumentando o risco. Não, eu consigo ajustar. Então, se eu tenho uma média de 5 contratos para trabalhar, eu consigo entrar com uma aqui e eu consigo ajustar minha posição até aqui em cima. Isso é a forma mais profissional. Operadores de banco, operadores de tesouraria, operadores de verdade, ninguém quer cravar o preço. A gente só quer entender até onde o mercado vai. Olha, ele vai até aqui embaixo? Bacana. Então vou vender aqui, vou vender aqui, vou vender aqui. Tem regiões de preço de venda. Porque se você for perceber a volatilidade do mercado de mini índice, ele está muito volátil. E aí, se você quiser pegar um stop desse tamanho de 80 a 100 pontos, é bizarro isso, tá, pessoal? E aí, volto aqui, solto. Observe bem. Eu consegui cravar o preço nesse ponto. Bacana. 8 anos de mercado, a gente tem uma boa habilidade de ali calcular as estatísticas, até adicionei lote. Só que perceba um ponto. Na sala ao vivo, você não vai conseguir ver a gravação agora, eu mencionei de forma muito clara, pessoal, essa operação pode ir contra a minha ordem até tal ponto. Então, até lá, eu ainda sou vendedor. Se esse mercado vier a romper essa região, eu vou adicionar. E aí ele veio trabalhando nessa região. Se ele vier, ainda botei essa linha aqui, se porventura ele trabalhar abaixo ainda dessa linha aqui, embaixo, eu vou adiciono mais. Acabou que eu resolvi não adicionar, porque eu vi uma possível absorção no trade. E aí, mercado rodando, e ele começou indo favorável. Perceba, eu, na sala ao vivo, o comportamento o tempo todo tenho minhas variáveis, entendo até onde o mercado pode oscilar contra, eu vou ajustar minha mão com base nisso, e com base nisso eu sei quantos contratos eu posso alocar. E aí, eu quero que você veja a minha última operação. Eu estou com 4 aqui. Então, isso significa dizer que eu tenho até 30 contratos nessa conta que eu posso operar. 30. Observe que eu só botei um. Agora, vamos lá para a última operação. Volto cá. Adicionei um contrato. Perceba o que é uma gestão de risco e uma gestão de lotes de forma profissional. Entrei com um contrato comprado. Eu tinha um stop aqui de 285 pontos. O mercado começa a fazer uma ponta positiva. O que é que eu faço? Adiciono mais 4 contratos. O mercado enrosca um pouquinho, começa a ir favorável. Aí é onde todo operador começa a festejar. Nossa, agora vai. Aí o que é que o mercado faz? Solta aqui. Volta contra. O que é que faria muitas pessoas executarem aqui essa operação? Muitas pessoas executariam ela, né? Como eu digo, executar é encerrar. Muitas. E aí já tremer de medo. É o que aconteceria depois? Você reclamando. Fala, nossa, velho, que muita gente ia reclamar, né? Agora o mercado foi favorável. Perceba, eu fui ajustando minha posição de contratos com base na validação estatística do meu operacional. Entrei com um lote, fui vendo que o mercado foi validando, entrei com mais um. O mercado oscilou contra, isso não me afeta. O stop técnico está aqui embaixo e eu aceito o risco. Quando eu vou adicionando lote, é quando o mercado vai confirmando cada vez mais que minha ordem está boa, que minha operação tende a dar favorável. E aí, quando o mercado vai favorável à minha operação, eu vou ajustando ela. Observe, o mercado foi, ganhou,
ganhou um pouquinho. E aí chegou aqui, ó, nessa linha pontilhada, é uma região de defesa. O que é que eu faço automaticamente? Vou soltar um pouquinho aqui, ó. Ó, me protejo. Porque é uma região de defesa. O que é que eu faço? Eu não caso com a operação. Eu simplesmente quero botar dinheiro no bolso. Porque aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Eu não quero ter razão no trade. Razão, Deus me livre, eu boto aqui do lado. Não quero ter razão. Eu quero ganhar dinheiro. Então, o mercado poderia vir aqui no meu alvo, que era aqui em cima. Ó. Era onde eu queria. Só que eu tenho pontos de defesa anteriores. Então, eu faço minhas parciais, eu faço minhas proteções, eu me protejo porque o mercado vai me dando grana. E a partir dessa grana, eu vou me alavancando no longo prazo. Porque eu venho, pego esses 600 reais aqui que eu fiz, no dia de amanhã eu pego esses 600 reais, vejo uma operação boa e ao invés de colocar 10 contratos, né, como foi essa daqui, eu coloco 20. Porque anteriormente eu ganhei dinheiro. Então, pego esse dinheiro que eu ganhei e me alavanco cada vez mais. Tá? Então, eu vou ajustando o risco com base na validação estatística que cada operação vai me dando. E observe, realizei parcial, fiquei com o quê? 5 contratos, tá vendo aqui? O mercado indo favorável. E aí eu fui diminuindo um pouco minha mão quando fui vendo que o mercado não ia atingir meus alvos ali. Fiz a proteção, o mercado volta. Vamos voltar lá para o replay? O que é que eu quero mostrar para vocês? Risco, tá? Quero trabalhar com vocês a questão do ego. Ó, observem. E eu quero mostrar para vocês que essa ideia fantasiosa de cravar preço é ilusão. Observem bem. O mercado foi... Eu não estou falando aqui, pessoal, no sentido... Eu vou dar um pause aqui nesse replay. Ó. Eu não estou falando aqui no sentido de você entrar na operação aqui, suportar todo esse prejuízo aqui e voltar. Não. Até mesmo se a gente for calcular aqui em pontuação... Deu 700 e 800 pontos ali contra. Não estou falando isso. Eu só estou falando que você tem que ter uma variável saudável. O mercado ele precisa respirar. Você querer entrar muitas das vezes vendido aqui em cima, ó, e já querer que a partir daqui o mercado já caia, isso é muito amadorismo. Isso está sendo vendido no mercado cada vez mais de forma errônea, mas errônea de uma forma que vai criar tanta gente machucada que não vai voltar mais para o trade. Então notem, operadores de sucesso que eu vejo, eles fazem ajuste de posição com base na sua tomada de risco. Então observe aqui, ó. Vamos supor que nessa conta eu tinha até 10 contratos para trabalhar. Então eu entrei com 3 aqui, exemplo, 3 contratos. Aqui eu poderia entrar mais com 3 e aí o mercado viria favorável e eu não doeria em mim. Agora, se um contrato é o que você consegue suportar o balançar do mercado e essa operação aqui não compete, você não consegue aceitar o risco porque é muito... perder 200 reais, chegar a perder 200 reais para lucrar 400 é muito para você, significa que essa operação não cabe para você entrar. E essa é a forma profissional. Tá? Não estou falando sobre risco, não estou falando sobre pontuação. Eu estou falando aqui, ó, sobre o quanto você aceita perder para ganhar. Porque as pessoas, muitas das vezes, ó, vamos supor, o mercado está aqui agora, né, rodando. Elas querem, o mercado está aqui, acho que vai subir. Aí compra mercado de qualquer jeito aqui, ó. E aí bota os stops aqui, ó, nesse fundinho. Pronto. Isso aqui é muito amadorismo. Isso aqui só vai fazer você perder dinheiro. O que você tem que entender é da seguinte forma. Você acredita que vai subir? Legal. Qual é a probabilidade desse mercado... Travado agora. Tirei o replay. Tirei o play ali. Qual é a probabilidade desse mercado, antes de subir, fazer? Ele pode vir aqui e depois fazer a puxada para cima. Você comprando aí, você suporta esse balançar de colocar seu stop aqui nessa mínima, que dá em torno aqui, ó, de 300 reais. Se você não suporta, significa dizer que você comprou caro demais, tomou risco demais e essa operação não é para você. Só que você fica meio casado com a posição e você quer ter razão. Você não quer ganhar dinheiro. Você simplesmente está querendo aqui acertar o trade e não entender o risco. Então, observe, o mercado está indo contra. Vamos supor que agora aqui você não consegue mais correr risco nenhum. O dinheiro que está aqui você não pode perder. E aí você fica agora, e agora? O mercado está vindo contra a minha posição e começa a se tremer todo. Ó, porque esse mercado está vindo um quindinho contra aqui. E aí, está começando um pouquinho mais favorável. Vamos supor, eu nem sei para o que é que vai acontecer. Mas observe, quantas das vezes você entrou no mercado... Ó, para aí. Pegou muito bem o exemplo que eu queria.
O mercado oscila nada e as pessoas não estão conseguindo suportar esse nada. Se tremem todo. Se treme todo, significa dizer que o operacional não está validado, que você ainda não tem confiança, que você precisa ou diminuir seu risco, ou o dinheiro que está na conta você não suporta perder. Existem muitas variáveis que precisam ser trabalhadas. Você tem grana e o dinheiro que está ali você pode perder? Posso, Max. Não vai afetar minha vida. Então, já ajustou bastante coisa. Quando você está entrando nessa operação, tem estatística, seu operacional diz, Max, o risco dessa operação, você suporta correr? Não, Max. Então, você vai deixar ela passar. Por mais que esse mercado comece a subir aqui, ó, aí vamos supor que ele te estopou. Aí você vai e entra de novo aqui em cima. Quantas vezes muitas pessoas não fazem isso? Aí agora o mercado vai contra. Ó. Não pode. Se porventura o mercado foi sem você, não execute mais ordem. Deixe o mercado ir. Não é pela razão, é pelo dinheiro. A gente tem que ganhar dinheiro aqui. E não acertar o trade. Então observe, ó, o mercado está vindo contra. Vamos supor que daqui ele já exploda para cima. E aí você, porventura, entrou aqui, não aceitou o risco todo. E aí, depois o mercado explode 1 milhão de pontos e aí você fica chupando o dedo. Então, o que está sendo criado hoje no mercado, essa ideia de cravar os preços, gráficos de tempo de 1 minuto, isso é para um nível muito profissional, onde o risco é muito maior. E você que está começando agora, você que ainda não virou a chave no trade, você quer fazer e repetir as mesmas coisas. Não pode. Você está aqui no mercado, ele tem essa analogia, né, de caro e barato. Vamos pensar no seguinte modo. Caro é quando está lá em cima, barato quando está embaixo. Nesse modo aqui, ó, o mercado subiu e está próximo dessas mínimas aqui. Está mais caro ou está mais barato para comprar? Nesse caso aqui, está mais barato, não é isso? Se eu comprar aqui, qual é o risco que eu tenho dessa operação? Se eu comprar aqui, ele tem uma probabilidade de perder essa mínima ainda aqui, vir um pouco mais abaixo. Você, ao entrar comprado aí, você suporta colocar seu stop aqui de R$100? Não suporta. Então essa operação não é para você entrar. Esse cálculo tem que estar baseado antes da entrada. Porque se você fizer na hora, já era, pessoal. Já perdeu. Você já perdeu. Você não vai suportar. E quantas pessoas vêm para o mercado aqui querer mudar de vida? Não consegue mudar de vida. Por quê? Porque não calcula o risco. O cara que está no Uber, muito provavelmente ele também não calcula o risco. Ele não imagina que nunca vai ser assaltado, que o carro nunca vai quebrar e vai dar tudo certo. Só que aí, quantos autônomos de Uber eu conheço que não tinham dinheiro de trocar o pneu do carro, o pneu furou, parou o carro dentro de casa na garagem e ficou sem trabalhar? É a mesma coisa no mercado, não muda nada. Ou, sei lá, pessoas que abriram a lanchonete e só tinham dinheiro de abrir a lanchonete, mas não tinha dinheiro de comprar o óleo. Acabou o óleo, acabou o gás, enfim. Não pode. Você se afunda cada vez mais. Se você quiser vir para o mercado para ganhar dinheiro, não pode. Você tem que estar aqui baseado no risco e não vir com a convicção de entrou, o mercado vai favorável. Então, solto aqui. Vamos lá. Entrei nessa posição. Se eu entrei com um contrato, eu posso colocar até 10. Então, eu entrei com baixo risco. Caso o mercado caia de novo, eu posso vir aqui, adicionar lote. E isso não é um médio para trás. Isso é um ajuste de posição. Se eu entrasse aqui com 10 contratos, o mercado já estava indo favorável. Porque essa operação, ela teoricamente, eu entrei, ela já foi favorável. Pelo um princípio básico, que muitas pessoas estão deixando de aprender e querendo só aprender o nível mais hard, que é caro e barato. Teoria de Dow, que é o que? Topo e fundo descendente. E quanto mais baixo o mercado tiver, mais barato ele está. Se a sua convicção é um mercado de alta, então você vai buscar comprar aqui embaixo, e não comprar aqui em cima quando ele rompe. Compra de rompimento, você aceita um risco muito maior. Imagine, você comprou aqui, observe, e aí tinha que colocar o stop aqui embaixo. Observe que o mercado veio, quase te estopou, tá voltando para o teu preço de entrada aqui, olha o risco que você correu. Então, se for negociar, o mercado está aqui dentro de uma região, essa é a região dele, busque comprar aqui, busque vender aqui e ponto. Você vai ter melhores resultados, claro, com base na estatística do seu operacional. Beleza? Aproveite para não ficar mais extenso. Eu trouxe dicas aqui valiosíssimas de 8 anos de mercado que eu tenho,
dicas que me fizeram prosperar muito no mercado. Espero que você me retribua com um simples like, tá? E se inscrever no canal. Se você chegou até aqui ao final, tem um QR Code aqui do lado que eu vou deixar para você participar da nossa comunidade de forma 100% gratuita, onde lá eu passo panoramas, abro salas ao vivo lá. E você entenda como é que se dá para viver desse mercado, mas acima de tudo, entendendo os riscos e calculando ele bem antes de entrar. Vou ficando por aqui. Tamo junto.